Para já, vamos centrar este podcast na conversa com o Dr. Salvador Forquilha, diretor e investigador sénior do Instituto de Estudos Económicos e Sociais de Maputo, que se encontra neste momento na província de Cabo Delgado, em trabalho de campo, no âmbito do projeto de pesquisa sobre o conflito, como eu já referi. Muito obrigado por ter aceitado este convite, é para mim uma honra tê-lo neste programa. Apesar de todos os elos que ligam Portugal a Moçambique, a verdade é que muito pouco tem soado por estes lados sobre o que verdadeiramente se passa no norte do país, com invasões, assassinatos, refugiados. Uma situação dramática que já se arrasta, imagine-se, desde 2017 e que não tem merecido grande atenção por parte dos mais variados e responsáveis órgãos de comunicação e nenhum, ou quase nenhum, debate tem suscitado na classe dirigente política, económica e social, sobretudo neste quadrante geográfico que, tanto quanto imagino, ainda faz parte de uma comunidade designada CPLP, ou se calhar estou desatualizado e só resta a sigla. Bem, mas isso é assunto para outro programa. Doutor, o que é que se passa de facto em Cabo Delgado? O que está a acontecer em Cabo Delgado, pelo menos objetivamente falando, nós estamos em presença de um conflito armado de caráter, diria, jihadista, que tem estado a ser movido por um grupo com motivações, pelo menos, o que tem aparecido não só na imprensa, como também no nosso próprio trabalho de campo, com motivações religiosas. Portanto, Moçambique, desde 2017, início de outubro de 2017, tem estado a enfrentar estes ataques, como eu disse, movido por um grupo com motivações religiosas no norte de Cabo Delgado. Inicialmente começou como um grupo muito, diria, localizado no distrito de Mocimboa da Praia. Nessa altura, as autoridades moçambicanas consideraram os ataques como um banditismo, diria, comum. Tanto é assim que uma semana ou 2 semanas depois do primeiro ataque, no início de outubro de 2017, o comandante-geral da polícia apareceu em público e pediu aos insurgentes que entregassem as armas, caso contrário a polícia iria usar a força para os desalojar de Mocimboa da Praia. O facto é que, efetivamente, aquilo que parecia um conflito muito localizado, de menor dimensão, muito rapidamente espalhou-se para outros distritos e com dimensões muito maiores, de tal forma que o ano passado, em 2019, o grupo Estado Islâmico começou a reivindicar os ataques. E então aí penso que houve uma espécie de viragem, diríamos assim, no próprio conflito, ganhando uma dimensão e projeção internacional visível e de tal forma que hoje praticamente estamos em presença, como aliás as próprias autoridades moçambicanas reconhecem, em presença de um terrorismo. Portanto, Moçambique está a fazer face, diria assim, a uma ameaça terrorista muito séria no norte de Cabo Delgado. Doutor, estima-se que deste conflito, que já dura, como acabou de referir, há 3 anos, até ao momento já tenham resultado mais de 1000 mortos e 250.000 moçambicanos tiveram que se refugiar para longe das suas aldeias na procura de lugares mais seguros, verdade? Sim, é verdade, porque esta é, digamos, é outra face do próprio conflito armado, que é o drama, diria assim, humanitário, com não só refugiados, diria, do lado de Tanzânia, mas o drama interno, sobretudo, os deslocados que saem desses distritos à procura de locais mais seguros, nomeadamente a cidade de Pemba, mas também a Vila de Moeda e outros locais que até este momento têm sido poupados pelos atacantes. Mas, efetivamente, estamos a viver um drama muito sério do ponto de vista humanitário, com muitos deslocados a fugirem das zonas assoladas pelo conflito armado. O que está na origem desta situação que se vive no norte de Moçambique é que ainda merece muitas interrogações. Da pouca informação que passou para o exterior é que os ataques têm sido levados a cabo, e também como acabou de referir o Dr. Salvador Forquilha, por extremistas ligados ao grupo Estado Islâmico, mas também é aqui que já ouvi e já li o Dr. Salvador Forquilha colocar o dedo na ferida,
quando, por exemplo, ainda recentemente, num seminário, criticou as autoridades moçambicanas por terem privilegiado a teoria de uma conspiração de origem estrangeira. Ora, isto põe aquilo que disse em causa muita coisa e, ao mesmo tempo, muita gente responsável pela gestão política em Moçambique. O que é que, na sua opinião, está então por detrás de tudo isto e desta contra-informação que desmente assim as autoridades moçambicanas? Eu penso que o conflito é complexo, com causas múltiplas, evidentemente, como pode imaginar, mas é muito importante resituar, diria, o conflito no processo da dinâmica de construção do Estado moçambicano no pós-independência. O que eu quero dizer com isso é que, efetivamente, há uma dimensão interna do conflito que tem muito a ver com clivagens locais, do ponto de vista étnico, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Algumas dessas clivagens, inclusivamente, remontam, digamos assim, a anos, para não falar de séculos, e que o Estado, digamos assim, que se construiu, se vai construindo no pós-independência, não conseguiu, na minha opinião, lidar de uma forma satisfatória com estas clivagens. Isso por um lado. Por outro lado, efetivamente, nós temos uma dimensão religiosa no próprio conflito. É preciso lembrar que a zona de Cabo Delgado, que estamos a fazer referência, faz fronteira com a Tanzânia. A Tanzânia, depois, obviamente, o Zanzibar, Quênia, etc., que é uma região afetada significativamente nos últimos anos pelo fenómeno do jihadismo, diria ter terrorismo, o que acabou também afetando a própria zona de Cabo Delgado. De facto, quando a gente olha para aquilo que aconteceu no terreno estamos a falar mais ou menos os anos 2010, 11, 12, 13, há um colega que fez um trabalho interessante, o professor Érico Moria Genou, que fala justamente de uma seita religiosa que se estabeleceu na zona, mais ou menos naqueles anos, que se foi desenvolvendo, pregando um Islão radical. É evidente que em circunstâncias desta natureza, como sabemos, em outros contextos, como na Nigéria, no Mali, no Níger, Norte de Camarões, Chad, etc., estes grupos certamente aproveitam-se das clivagens locais e se vão construindo e desenvolvendo com base nos conflitos locais já existentes. E Moçambique, nesse sentido, não é uma exceção. De facto, quando a gente olha para a maneira como o próprio conflito se vai desenvolvendo, a maneira como o grupo se vai estruturando, enraizando localmente, a gente constata que, efetivamente, as dinâmicas locais marcadas por conflitos e clivagens locais vão alimentando, digamos assim, o próprio conflito. Em que sentido? No sentido de que, efetivamente, uma parte importante de jovens que vão juntar-se ao grupo, muitos deles juntam-se, fazem-no numa situação de grande vulnerabilidade, nomeadamente pobreza. O que eu não estou a dizer aqui que a pobreza seja a causa fundamental de tudo isso. O que eu quero dizer é que, efetivamente, a pobreza dá todo um contexto que permite que os jovens se sintam, digamos, atraídos a juntar-se ao grupo, como forma, inclusivamente, também de resolver, vamos lá dizer, os seus problemas pessoais, individuais do grupo. Ou seja, voltando para a sua pergunta, de facto, as causas são múltiplas, mas é preciso resituar o conflito dentro do processo da construção do Estado moçambicano e, por outro lado, é preciso olhar para toda a dimensão religiosa ligada a grupos extremistas que, nos últimos anos, têm, digamos, tem estado presentes na região. Quando falo da região, estou-me a referir a Tanzânia, toda essa costa da África Oriental, Zanzibar, Quênia, etc., e que acabaram jogando uma influência muito grande, pelo menos na introdução, diria assim, de ideias radicais em círculos de jovens locais, inclusivamente construindo mesquitas próprias, etc. E foi assim que, efetivamente, o grupo começou e se desenvolveu. E é preciso também mencionar que o que realmente aconteceu em Cabo Delgado, sobretudo nos primeiros momentos, também aconteceu de alguma forma na província de Nampula. Eu já, no outro fórum, já tinha também falado um pouco sobre isso, com base nos trabalhos que temos estado a fazer no terreno. Portanto, eu diria que há uma dimensão interna que é preciso tomar em conta muito seriamente,
do próprio conflito. E, por outro lado, obviamente, como eu falei, das ligações regionais com grupos terroristas da África Oriental, etc., e eventualmente também de outras paragens, há uma dimensão internacional. Aliás, isso faz todo sentido quando a gente olha para aquilo que tem sido a atitude do grupo Estado Islâmico, sobretudo a partir de meados de 2019 para cá. Mas a dimensão interna é da inteira responsabilidade do Estado moçambicano. E por falar em responsabilidade do Estado moçambicano, eu sei que há jornalistas, por exemplo, e também outros especialistas sobre estas matérias, que vivem atualmente um clima de terror e que são privados ou proibidos de falar aprofundadamente sobre este mesmo assunto, sob pena de virem a ter problemas com a própria justiça moçambicana. Tem conhecimento desta, digamos, lei do silêncio ou medo? Sim, obviamente, penso que a imprensa tem reportado bastante sobre o facto de que há limitações no acesso à informação, há limitações em termos de acesso ao terreno para fazer reportagens, para fazer matérias jornalísticas relacionadas com este assunto. Mas, de novo, acho que é preciso também situar, digamos, estas dificuldades, estes desafios, num contexto mais amplo de como, efetivamente, o espaço cívico em Moçambique, nos últimos, diria, 10 anos, tem estado também, diria, a fechar-se. Portanto, não é só em relação ao conflito que se está a viver, mas também toda a questão ligada às liberdades individuais, liberdades coletivas, e aqui entra também toda a questão ligada à liberdade de expressão, etc. Mesmo que a gente diga que isto está constitucionalmente consagrado, mas nas práticas, digamos, nas práticas políticas do dia a dia, depois verifica-se também uma série de constrangimentos, o que faz com que efetivamente haja dificuldades em falar sobre determinados assuntos, em reportar sobre determinados assuntos, e o caso aqui do conflito armado no norte de Moçambique acho que é um exemplo. Doutor, vamos lá tentar perceber porquê. Num artigo recente e muito bom, publicado pelo Le Monde Diplomatique, lê-se que entre os atores que se movimentam nesta névoa de guerra, nota-se um número crescente de empresas militares e de segurança privada estrangeiras. São contratadas e subcontratadas pelo Ministério do Interior moçambicano, mas também pelos principais investidores privados que cobiçam uma província que é, simultaneamente, a mais desigual e uma das mais ricas do país em recursos naturais. Em resposta a isto, o Presidente da República Moçambicana, Filipe Nyusi, diz que o que está em causa é manter a integridade de uma região com fronteiras porosas que bordeja o sul da Tanzânia e que enfrenta uma crise humanitária intensificada pelo Covid-19 e pela cólera. Dr. Salvador Forquilha, esta justificação faz algum sentido? Assim, é um pouco complicado, mas eu acho que, toda a questão ligada ao desafio da proteção das fronteiras, etc., penso que é uma realidade, e é preciso dizer isso, não só na fronteira, digamos, em relação à fronteira com a Tanzânia, mas também todas as outras fronteiras que nós temos, que temos dificuldade, há problemas, não é nada novidade, que há problemas do ponto de vista da vulnerabilidade das fronteiras. Agora, eu acho que é importante também mencionar que o próprio conflito, a dinâmica do próprio conflito armado, acabou criando uma espécie de uma economia de guerra, onde temos diferentes atores, mencionou as empresas de segurança, etc., que acabam jogando um papel, de alguma forma, também tirando partido, até certo ponto, da própria situação, porque se não houvesse conflito, é evidente, essas empresas não estariam na zona, não estariam a operar lá. Portanto, penso que a situação acabou criando toda uma economia de guerra que se vai desenvolvendo e, se calhar, por isso mesmo, o conflito acabou se tornando muito mais complexo do que era há 3 anos, ou então nos momentos iniciais, quando era simplesmente uma questão de confrontação nas mesquitas locais. Acima de tudo, porque tem-se percebido que há muitos interesses na zona. Por exemplo, na província de Cabo Delgado estão instalados importantes projetos de exploração de gás de várias companhias estrangeiras, entre as quais a francesa Total e a americana ExxonMobil, cujas atividades foram interrompidas pela pandemia. O objetivo, de acordo com o governo,
na contratação de seguranças oriundos da África do Sul, da Rússia e de Hong Kong, é oferecer segurança aos investimentos, em particular os que foram feitos na exploração do gás. A prazo, por exemplo, poderão ser mobilizados 60 mil milhões de dólares para explorar e liquefazer as imensas reservas submarinas de gás jacentes nas águas moçambicanas. Apesar destas promissoras perspectivas, Cabo Delgado continua a ser denominado pelos seus habitantes Cabo Esquecido, de tanto ter sido marginalizado e negligenciado pelo poder central. E é aqui que terão começado os primeiros problemas. Num relatório publicado na primavera passada, a organização não-governamental francesa Les Amis de la Terre considera que a insurreição, que foi construída com base num emaranhado de tensões sociais, religiosas e políticas, foi exacerbada pela explosão das desigualdades e pelas violações dos direitos humanos ligadas aos projetos do gás. Ou seja, a revolta terá acontecido devido ao ressentimento da população local e a insurreição terá sido uma consequência das condições económicas e políticas locais. Cabo Delgado é pobre e os seus habitantes não têm acesso, por exemplo, a serviços de saúde e a serviços de educação e, claro, grupos mais radicais de islamitas aproveitaram a oportunidade para capitalizar estas disparidades e propagandearam o seu envolvimento, mas, na verdade, não há nenhuma prova de que tenham realmente invadido, seja o que for. O que me leva a perguntar, Dr. Salvador Forquilha, quem é que anda a matar quem? Bom, em primeiro lugar, eu penso que é importante mencionar que aquilo que eu disse há bocado, quer dizer, olhando para os outros contextos, as outras paragens, a gente constata que estes grupos aproveitam-se das clivagens locais, dos conflitos locais, etc, etc. É evidente que há grandes interesses do ponto de vista económico na zona, tudo que mencionou, relativamente aos recursos naturais, às petrolíferas que estão na zona, etc, etc. Mas eu costumo dizer muitas vezes que é verdade, como se Cabo Delgado, muita gente diz que Cabo Delgado é a província mais pobre. Provavelmente não seja, não sei. Quando a gente olha para os números, no norte de Moçambique, Niassa provavelmente esteja numa situação muito mais desfavorecida ainda. Então, o que eu quero dizer é que, de facto, a pobreza em si não é necessariamente a causa. E acho que é importante repetir isso, porque senão nós teríamos fenómenos semelhantes em outras partes de Moçambique, onde temos também descobertas de recursos naturais. Por exemplo, Tete, ou então Inhambane, a petrolífera sul-africana Sasol, que está a explorar gás em Inhambane já faz alguns anos. Enfim, então o que eu quero dizer é que, de facto, é importante também ter algum cuidado na maneira como nós interpretamos quando olhamos para as causas do conflito, para não exclusivamente, digamos assim, colocar as causas em fatores económicos. Então, deixa-me fazer esta pergunta. No início deste conflito, quando estes grandes investimentos começaram na província rica, entre aspas, mas com a sua população demasiado empobrecida, se parte desse dinheiro ou lucro daí resultante tivesse sido partilhado com os pobres e os marginalizados de Cabo Delgado, a guerra teria começado na mesma? Acho que é uma pergunta interessante, acho que é uma pergunta extremamente interessante, porque, de facto, os lucros, digamos assim, os ganhos da exploração dos recursos naturais, na realidade, ainda não existem. Ainda não temos, bom, está-se a falar, talvez de 2023, não sei, por aí fora, mas até este momento, até o momento em que o conflito começou, não havia ainda, digamos assim, ganhos provenientes diretos, vamos lá dizer assim, da exploração dos recursos naturais, o gás, não sei o que mais. Bom, então, para mim, é muito importante olhar para a questão tentando abrir um pouco mais a perspectiva. É evidente, eu não estou a dizer que este não seja um fator importante a equacionar, digamos assim, na reflexão, é extremamente importante,
mas talvez muito mais importante olhar para outros fatores e de novo, olhar um pouco para a própria gênese do conflito armado. Como é que se chegou a passar, digamos assim, para a fase da violência armada? Porque nos anos 2010, 11, 12, 13, 14, quando em várias mesquitas de alguns distritos do norte de Cabo Delgado, os líderes religiosos locais foram apresentar a queixa às autoridades moçambicanas, dizendo, bom, estamos a ver nas nossas mesquitas um movimento muito estranho, pessoas que chegam às nossas mesquitas a pregar um islão que nós não entendemos e a incitar a violência, etc, etc. E em alguns distritos, obviamente, houve ações muito concretas contra esses grupos, mas em outros não houve essas ações. Então, a um certo momento, nós temos uma espécie de viragem. Os grupos não apenas, digamos, ficaram na confrontação com os outros grupos dentro do próprio Islão, a nível das mesquitas locais, mas decidiram passar para a violência. Então, para mim, penso que é muito importante entender, em primeiro lugar, por que razão há esta viragem para a violência armada, por causa da confrontação local, e é evidente que depois entra o fator importante aqui, justamente todo ligado à questão econômica, da exploração dos recursos. Como eu mencionei, nós ainda não temos, vamos lá dizer, os dividendos não estão lá ainda. É evidente que há perspectivas que isso joga muito no imaginário, sobretudo das populações locais, nomeadamente dos jovens, etc, etc. Mas o que é um facto é que, na realidade, hoje não temos ainda, até este ano. Pode ser que nos próximos anos tenhamos. Então, penso que é preciso olhar para as causas do conflito, tentando trazer para a reflexão diferentes dimensões. Há uma dimensão religiosa, que já mencionei, há uma dimensão evidentemente social e econômica. E aqui, para mim, a dimensão socioeconômica é aquela que provavelmente leva os jovens a juntar-se ao grupo. É importante referir que, pelo menos nos trabalhos que temos estado a fazer nesses 3 anos, sobretudo do ponto de vista da questão do recrutamento dos jovens, nós queremos entender porque o que move os jovens a aderir ao grupo, muitos deles não são movidos necessariamente por uma ideologia, são movidos justamente por necessidades básicas. E é por isso que eu estava a dizer que a pobreza move, mas ela não é necessariamente a causa porque as pessoas estão a lutar, estão a guerrear. Agora, quem anda a matar a quem? Boa pergunta que estava a fazer. É evidente que o grupo localmente conhecido por Al-Shabaab, claro que está a mover a violência. Também fala-se de atropelo dos direitos humanos, etc., por força de defesa e segurança, mas é evidente que o grupo tem sido, o grupo dos Al-Shabaab, localmente conhecido assim, tem sido, digamos assim, o promotor da violência e de todos esses assassinatos que são reportados na imprensa e etc, etc. Doutor, e agora? Será que se atingiu um ponto sem retorno que vai permanecer no norte de Moçambique? Boa pergunta. Eu penso que talvez estejamos muito próximo disso, porque, na minha opinião, talvez o Estado moçambicano demorou um pouco em reconhecer o problema real. Levou muito tempo a olhar com, digamos, realismo para o próprio problema, por um lado. Por outro lado, também está a levar muito tempo, inclusivamente, por exemplo, a usar os mecanismos regionais de defesa e segurança no sentido de pedir apoio aos outros Estados da região. Penso que, de novo, não me parece que seja um problema que Moçambique possa resolver militarmente sozinho, vai precisar de algum apoio, por um lado. Por outro lado, é um problema também que não vai ter uma solução apenas olhando para, digamos assim, a pista militar. É preciso equacionar outras pistas e, sobretudo, atacar o problema do ponto de vista socioeconômico também, porque, como eu me referi há bocado, o que move uma parte importante de jovens a juntar-se ao grupo dos Al-Shabaab não é necessariamente uma ideologia do Islão, digamos assim, do Islão radical, etc. Mas é, em primeiro lugar, a condição
da vulnerabilidade e pobreza em que se encontram. Então, é preciso atacar o problema a partir daí para garantir que os jovens encontrem alternativas do ponto de vista socioeconômico. Estamos a falar, nomeadamente, de empregos, inserção social, inserção econômica, perspectivas para o futuro. Eu penso que isso pode jogar um papel muito importante quando nós pensamos numa solução a médio e longo prazo para o problema. Dr. Salvador Forquilha, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo a este programa e por nos ter clarificado sobre o que se passa de facto em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. O Dr. Salvador Forquilha é diretor e investigador sénior do Instituto de Estudos Económicos e Sociais de Maputo e encontra-se neste preciso momento na província de Cabo Delgado em trabalho de campo no âmbito do projeto de pesquisa sobre o conflito.